Eu vou começar por uma data. Eu encontrei aqui um senhor que se chama Alexandre. Eu vou começar ainda antes, porque o nome Alexandre é um nome querido. Por quê? Da fundação do primeiro templo de Jerusalém, o primeiro templo foi destruído no ano 585 a.C., foi reconstruído 70 anos depois, e 70 anos depois tinha o segundo templo. Durante o segundo templo, muitos tentaram invadir a terra, a Judeia, e tiveram muitos inimigos. Um daqueles que invadiu a Judeia foi Alexandre Grande. Alexandre Grande que invadiu. Esse foi o invasor mais bem comportado. Por quê? Porque entrou, invadiu o Templo de Jerusalém, e no ano 300 e poucos antes de Cristo, e invadiu o templo, e falou, não, você não tem nada a ver com esse templo. Ele entrou no templo e falou, mas aqui vocês não têm Deus. Cadê o Deus de vocês? Não tem ninguém. Então vocês fazem a minha escultura. O Deus sou eu. Um povo que era acostumado com estátuas, com esculturas, aí era lógico colocar um Deus, colocar ele como Deus, que ele era o imperador de todo lugar. Os rabinos daquele tempo, que não se chamavam rabinos, eram os coninhos, falaram para ele, não, nós não fazemos esculturas, mas para você, Alexandre, nós vamos fazer uma escultura viva. Em agradecimento, se você não destrói nada aqui, nós vamos chamar muito dos nossos filhos de Alexandre. E por isso o nome de Alexandre é um nome que se repete no judaísmo. Daquele tempo, isso me lembrei dele. Mas... Alexandre Leone é um deles. Sim, se repete. Então, o judaísmo tem muito nome Alexandre, de gratidão daquele tempo que Alexandre invadia, que dominava, que era o imperador. No templo de Jerusalém não fez nada. E aí tem muitos judeus que, em agradecimento por isso, se chama Alexandre. Eu não ia contar isso, mas encontrando o Alexandre, me lembrei. E o templo de Jerusalém foi reconstruído no ano 515 a.C. Sempre tiveram a tentativa de entrada de outros. Era o tempo dos impérios, que o império se expandia. Depois da primeira diáspora, que foi em 500 e 715 a.C., já tinha judeus fora da terra de Israel. E voltaram, mas depois teve uma outra invasão no segundo século antes de Cristo. Os gregos invadiram de novo a Judeia para dominar as Judeias. Aí teve uma revolta que até hoje está sendo lembrada como a revolta dos Macabeus. E na revolta dos Macabeus, no segundo século antes de Cristo, teve uma resistência judaica. Os Macabeus foram os vencedores e rechaçaram os gregos com a cultura deles, porque o problema não era só a ocupação de terra, era também o domínio da cultura. A cultura grega era diferente da cultura judaica. A cultura grega teve um problema muito sério, que muitos judeus se sentiram atraídos pelas Olimpíadas, que queriam correr nas Olimpíadas, competir, porque os gregos eram bonitos, os gregos faziam tantas coisas. Eu vou contar uma coisa que acho que poucos sabem, mas está citado no livro dos Macabeus, na Bíblia, que naquele tempo os judeus ficavam com vergonha de correr nas Macabeus, com vergonha porque os judeus eram diferentes. E tiveram judeus que morriam para refazer aquilo que tinha sido cortado com 8 dias de idade. E quiseram fazer as primeiras plásticas para correr como os gregos. Porém, os gregos foram rechaçados, e aí, nesse tempo, no segundo século antes de Cristo, foi o primeiro período que teve independência judaica com governo independente, e foram os Macabeus que estavam governando. Somente os Macabeus fizeram um erro, porque judaicamente tem que ser separado o governo civil do governo religioso. E lá os Macabeus eram descendentes de Coanim e também queriam governar. Isto criou uma profunda divergência dentro do Estado. E teve uma separação entre saduceus e fariseus. Eles eram independentes, mas dentro da Judeia se brigavam.
A Judeia naquele tempo, sendo independente, tendo vizinhos, os romanos que tinham conquistado as terras vizinhas, mas eles eram independentes, mandaram representantes que naquele tempo não se chamava embaixadores, eram embaixarias em Roma. No segundo século a.C., tiveram representantes judeus publicamente em Roma. E foi fundada a primeira sinagoga em Ostia, que é o centro de Roma. Com Santo tem São Paulo, Ostia tem Roma, você conhece. Ostia foi o primeiro lugar onde tinha uma sinagoga, da qual não restam mais restos. Mas os judeus estavam lá, e nesse tempo se fundaram várias colônias, várias sinagogas, vários lugares de estudos na própria Itália. E teve sinagogas em várias cidades em volta do Mediterrâneo, que já começava a ter uma imigração, não era imigração, eram lugares para comércios, para comunicação, e a Judeia era independente, colocava vários representantes, e se formaram várias pequenas comunidades, tudo em volta do Mediterrâneo. Mas aí aconteceu que os judeus, saduceus e fariseus brigavam entre eles. E, infelizmente, tiveram a ideia que cada um se sentia superior, pediu ajuda em Roma para cada um ser ajudado na parte dele. Roma decidiu, resolveu, chegou para o ano 69 e falou: vocês brigam, então quem manda somos nós. Assim os romanos colocaram o pé e fizeram das Judeias uma colônia do Império. E aí começaram as revoltas internas, não era mais saduceus e fariseus, mas tinha vou lembrar o nome de quem era, então para uma parte, os zelotas. Os zelotas se formou bem rebeldes. Como? Bem rebeldes, zelosos, né? Os zelotas eram bem rebeldes e tinha um grupo dos zelotas que eram chamados sicários. Sim. Por que sicários? Eles carregavam um punhal. E os revolucionários, que não queriam domínio romano de jeito nenhum. Aí, não teve jeito. Eles tinham um representante de Roma em Roma e esse não estava mais conseguindo dominar. Aí Roma entrou e dominou a região e ficou realmente um protetorado romano. Mas nesse tempo, nós temos a história que Júlio César escreveu no ano 46, ele escreveu. Júlio César? Júlio César, que escreveu De Bello Gallicum, De Bello Civilis, e escreveu também as cartas sobre o domínio da Judeia. Júlio César, que era um imperador que alguém odiava, que outros achavam que era o filho dele que matou ele, o Brunto, matou ele porque naquele tempo achava que Júlio César traiu a República Romana, que o primeiro procurador. Mas ele era mais benevolente do que muitos outros. Então tem um documento de Júlio César que ele escreveu que perdoava os judeus que não pagavam o tributo no ano sabático. Porque no ano sabático os judeus não trabalhavam, não circulava direito dinheiro. Então os judeus tinham a liberdade de não pagar o tributo para Roma no ano sabático. Mas, por outro lado, tem outros documentos que não perdoavam Júlio César, porque os judeus de Roma mandavam dinheiro em Jerusalém para manter o templo de Jerusalém. Então, naquele outro documento, esqueci como se chama, o documento que o Júlio César aprovou, um documento no qual ele não aceitava que se exportasse dinheiro para uma colônia, para manter. E tem um outro escritor, Ovídio, que gozava, zombava dos judeus que estavam em Roma, porque quando Roma invadiu a Judeia, já havia moradores em Roma, que eram aqueles que tinham sido levados, foram para lá como representantes de Roma, e já faziam parte do domínio de Roma. Então, e teve um Horácio falando: imagina, esses estão aqui, mas querem exportar o nosso dinheiro para Israel para manter um templo. Mas os zelotas
não aceitavam todo esse domínio, essas interferências, os zelotas provocaram uma outra revolta contra Roma, e aí terminou com Tito. Tive uma revolta contra Roma e Roma perdeu a paciência. Primeiro, os zelotas acabaram primeiro o imperador. Que nome foi dado a essa revolta dos zelotas? Os macabeus eram... Da primeira guerra, da primeira revolta. Tá. A revolta dos zelotas acabou com Bar Kokhba. Bar Kokhba. Bar Kokhba, no ano 150, isso. Com Bar Kokhba depois acabaram com isso. Antes que tivesse Bar Kokhba, que entrou, foi o imperador Vespasiano que queria entrar para pacificar os judeus, mas não conseguiu. Mas aqui teve um judeu, Iosif, que era um príncipe, que avisou Vespasiano que os romanos iam ganhar essa guerra que os judeus estavam aplicando. E esse Iosif foi no Vespasiano, e o Vespasiano realmente dominou. E aí Vespasiano convidou esse Iosif, que se chamou Flávio Joséfus, convidou para morar em Roma. Esse Flávio Joséfus escreveu a história deste período de Roma. E Flávio Joséfus até hoje está se lendo, se vê, porque deixou uma história de Roma antiga, deixou vários tratados. Antiguidade judaica. Antiguidade, sabe, melhor do que eu. Não, passei um pouquinho, não li tudo. Eu li demais e eu esqueci, mas tem dois textos, um da Antiguidade judaica e um da situação atual. Aí eu vi que Jesus tinha uma irmã. Eu não sabia, eu li em Flávio Joséfus que Jesus tinha um irmão. E ele descreveu o tempo de Roma. Ele foi convidado, os judeus consideraram ele um traidor, porque ele saiu e foi para Roma, um traidor. Tem todas as interpretações, de fato ele saiu. E em seguida, Vespasiano foi imperador, e quem dominou acabou sendo Tito, que era filho de Vespasiano, e entrou em Roma, entrou em Jerusalém, e aí nós temos a expressão de Tito. Tito entrou em Roma, se achou. Nós temos em Roma esse arco, é o arco de Tito. Quando os judeus não passam embaixo, porque ele foi realmente quem incendiou Jerusalém, quem incendiou, acabou com Jerusalém, agora precisa de Tito II. Esse é o arco de vitória dele, Tito II. E aqui nós temos aquilo que está dentro do arco de Tito, desse baixo relevo. E nós temos o único símbolo que sobrou, que o original não tem, da lâmpada de ouro que foi levada do templo. O único documento real que temos, porque nós não temos cópia. Depois vieram os bárbaros, foi melhor, essa lâmpada sumiu. Mas este foi o único documento que está reproduzido em todas as sinagogas da Itália e de outros lugares, tem no Templo de Salomão, com essa mesma base, com essa mesma forma. Esse único documento que nós temos é que são judeus que estão sendo deportados da Judeia, foram deportados 97 mil judeus, Esses primeiros que estavam carregando foram decapitados publicamente, e desses 97 mil, metade foi mandada a Metalla nas minas da Sardenha, e outra parte foi conservada como escravos em Roma, e como escravos em Roma, uma parte era mandada para lutar com os leões no circo, e outra parte foi ajudando para construir o Coliseu. Desses são os judeus que foram importados do Estado. Mas os judeus que estavam em Roma como escravos, não duraram mesmo como escravos, porque em Roma já tinha outros judeus. Os judeus que tinham ido como representantes do Estado. E os outros judeus estavam muito bem de vida, então procuraram comprar, sem contar que os judeus não eram muito apreciados para os romanos. Porque os judeus tinham um pequeno problema, não trabalhavam no Shabat. E como já se viu, um judeu não trabalhava como um escravo, não obedecer para trabalhar sábado, porque não trabalha como o Senhor deu para mim esse dia. Não tinha jeito.
assim, o preço dos judeus caiu muito. Porque não trabalhava no sábado, e todo mundo tinha direito de descansar. E nesse tempo, estava nascendo o cristianismo. O cristianismo que foi levado por... Vocês conhecem a história do começo do cristianismo, por escrito os evangelhos nesse tempo, e foi levado... O cristianismo era mais fácil para ser acessado por um povo romano acostumado a ter imagens, acostumado a... Era mais simples para ensinar, sem tirando um cachê, tirando teoricamente as mesmas leis, mas abrandadas, e tinha muito mais proselitismo cristão. No começo, os romanos não entendiam nada, falavam que todos esses judeus obrigavam tudo, para eles eram todos judeus. Então, começaram a perseguir todos. Os judeus cristãos eram tudo a mesma coisa, eram tudo revoltosos, e tudo tinha que acabar. E aí nós temos até o resto de catacumbas judaicas e catacumbas cristãs em Roma. E ainda podem ser visitadas as catacumbas, até hoje. As catacumbas dos judeus e as catacumbas dos cristãos. E as catacumbas não estão só em Roma, mas tem catacumbas em Roma, em Venosa, em Siracusa. Em outras cidades do sul da Itália existem essas catacumbas, onde os judeus e os cristãos se refugiavam. Mas as catacumbas eram separadas, eram na mesma brigada. Então, as catacumbas eram separadas até chegou lá no 313, o imperador Constantino, cuja mãe já tinha sido convertida para um apóstolo, deu liberdade religiosa na Itália toda. E com a liberdade religiosa, surgiram mais comunidades, mas no tempo da escritura dos evangelhos, aí foi transformada que os judeus foram feitos como o povo que matou Deus, o povo vencido. E aí nasceu a ideia do povo vencido. O povo que matou Deus foi escrito nos evangelhos em Roma, alguns foram escritos em grego, mas porque até quando a Bíblia foi antes em Alexandria foi traduzida para o grego, todos falaram: imagina se os egípcios maltratavam os judeus e foram escravos. Imagina, os judeus tudo mentiroso. Isso quando foi traduzida. E quando os primeiros cristãos se acharam em Roma, lá que os romanos matavam, não ficava bem para os romanos, não teriam aceitos. Então, os judeus, que eram um grupo menor, era mais fácil dizer que foram os judeus que mataram. E assim foram construídos os evangelhos para agradar os romanos também. E foi mais aceita isso. E por isso, nós temos uma descrição de outros romanos que falavam que, bom, os judeus, quando tinha alguém que não obedecia as próprias leis judaicas, eram apedrejados. Os romanos, do Império Romano, aqueles que faziam parte do Império, eram decapitados. Em vez daqueles que não faziam parte, eram os revoltosos, eram crucificados. Em Roma havia muitos crucificados. E tem uma escritura de um escritor que chamou Ovídio, que falava que ele gostava de passear pela Via Ápia, uma via de Roma, que existe ainda. Que existe até hoje. Existe até hoje, só que ainda não tem mais pedra no chão. Uma via pavimentada na Via Ápia. Não gostava de passear pela Via Ápia, porque tinha tantos crucificados que entre o cheiro de mortos e as pessoas que se queixavam, era desagradável passear pela Via Ápia. Então, tinha muitos crucificados que não faziam parte do Império Romano, que estavam lá castigados com a crucificação. A crucificação era o castigo que os romanos davam para aqueles que não faziam parte do Império Romano e que eram castigados com a crucificação. Então, nesse tempo, havia muitas crucificações. Mas o tempo foi passando, as colônias e vários grupos ocuparam várias cidades, e nas Sicílias, os judeus tomavam conta de tudo que é tecido, o tecido da seda, o
tecido da tingitura, tintore. Como se fala tintore em português? Tinturaria. Como? Tinturaria. Tingia os tecidos para as roupas. Essa era uma especialidade dos judeus que moravam na Sicília. Então, eles estavam bem. E no resto da Itália, o fato de fazer tecido, de tingir os tecidos, era uma propriedade que era feita para os judeus. Desculpa, princesa. E aí, essa propriedade de tingir os tecidos, os pintores, eles se formaram como os maiores produtores de tecidos de toda a região. Porém, quando chegou o ano 1000, vieram o tempo das, o que se chama, o nome da, aqui se chama sindicato. Naquele tempo se chamava nas corporações. Podia trabalhar só que estava inscrito numa corporação. E para ser inscrito nas corporações, só podia ser cristão. Os que não eram cristãos não eram aceitos em corporação nenhuma. Então, tinha a corporação dos tintores, dos tecedores, dos artesãos da madeira, tinha todas as corporações para todas as profissões. Mas os judeus não eram cristãos e não podiam se inscrever em nenhuma corporação. Aí tive uma mudança muito grande no relacionamento dos cristãos com os judeus. Os cristãos não podiam trabalhar com dinheiro. Os judeus podiam. Então, os judeus, de uma hora para outra, de trabalhadores normais, ficaram todos coletores de impostos das várias cidades italianas. Então, havia muitas comunidades judaicas espalhadas pela Itália, tudo para coletores de impostos. E tinha a comenda para ficar em uma determinada cidade por um tempo limitado. Então, tinha que ficar em uma determinada cidade e colocar os coletores de impostos. Mas para essa coleção de coletores de impostos, viram que os judeus usavam, para fazer as contas, caracteres hebraicos e não usavam caracteres latinos. Então, você já sabia? Não é novidade, mas é muita esperteza. Tá, usavam caracteres. Eu também, quando era criança. Eles dominavam mais o idioma deles, né? Eu também, quando era criança, fazia cola em hebraico. Uhum. Tá. Sabia disso? Eu também fazia. Na escola. Bom, então eles faziam os cadernos de contas, então teve uma revolução, ele tinha que fazer as contas na linguagem local, senão ninguém podia verificar. Então, ele só podia ser coletor de impostos, trabalhar com dinheiro e com cadernos que podiam ser vistos. E cada um tinha uma comenda de tempo limitado, tinha que mudar de lugar de tempo em tempo. Assim, os judeus estavam pela Itália toda. E aí, muitos cristãos aprenderam a fazer isso. Muito de Florença, muito de Milão, e todo mundo chamava de Milano como os únicos banqueiros, bancários do lugar. Somente que os cristãos começaram a fazer isso, então fazia concorrência. Aí veio uma bola papal que dizia que o cristão que trabalhava com dinheiro não podia ter sepultura cristã. Nossa, não podia ter sepultura cristã. Então, o movimento do dinheiro era os judeus. Porém, a coisa não durou muito, porque viram que os judeus estavam ocupando muitos lugares, tinha pequenas comunidades na Itália toda. Pode por Itália. Sim, eu vou beber um lado. Judaica espelhada. Aí se passa no tempo da Idade Média, onde está em 1475, 78, cai o Império Romano. E quem domina em Roma não é mais o imperador. Tinha estrutura
do Papa, que tinha começado a ser estruturada. E o papado começou tendo uma estrutura na própria igreja, comprada até a estrutura que foi eleito um Papa. E quando o Papa começou a mandar, o imperador acabou indo embora. Depois tentou voltar de novo para a Itália, mas não deu certo. O Papa foi aquele que era praticamente no lugar do imperador em Roma. Mas a Itália não era unificada. Cada parte da Itália tinha pequenas comunas, tinha pequenos estados que os povos foram se alargando com brigas locais, união local. Então, eles foram unificando. E os judeus estavam em todo lado, mas no papado tinha que estar presente. Tinha que estar presente para demonstrar que o povo decida estava lá perto. E para dar uma demonstração, o Papa todo ano. Olha, isso aqui foi inspirado, só nos livros antigos. Porque eu fui procurar agora, no vídeo, em tudo que é lado, o calcio do Papa, tiraram, no lugar do calcio do Papa, está escrito, agora o padre pediu, porque todo ano, na Sexta-feira Santa, se fazia uma demonstração que o Papa insultava publicamente os judeus, você sabia, dando um calcio para os judeus representantes dos judeus, um pontapé, porque era o povo de Síria. Então, era culpado pela morte de Deus, todo judeu da primeira geração à última, e toda... Não, repete o Papa que falou isso. O Papa que falou isso, não? É a bula papal? Sim, isso é uma aí? bula papal. Você sabe que tem essa bula? Eu posso procurar. Tem inúmeras. Não, só estou querendo saber o nome do Papa mesmo. Mas depois tem uma história de outros papas. Mas foi bem no início do papado, né? Da Início do igreja. papado. Logo depois da queda do Império Romano. Sim, tá. Depois daquele, que em parte foi pelo papato mesmo que caiu o Império Romano. Ah, sim. Caiu o Império Romano, mas antes de formar o papato, demorou, porque até a Idade Média, do qual a gente não tem muitos restos históricos. E as cruzadas. E a gente acordou as cruzadas também. É uma Sim. parte bem escura do cristianismo. Mas os judeus de Roma... 1000 anos, né? 1600 as primeiras cruzadas, assim, 1100. Ah, sim. É pelo menos a Idade Média, durou 1000 anos. Sim, na Idade Média. Uhum. E não foi só da Itália que saíram as cruzadas. As cruzadas tinham várias razões. Pessoa que ia para ganhar, bom, não vou entrar nas cruzadas. Não, tudo bem. Eu só entendi. Pode Continuar seu raciocínio. Vou procurar na Google il calcio di Papa diretamente. Agora o Papa pediu perdão aos judeus na Sexta-feira Santa, tirou da missa da Sexta-feira Santa do pérfido judeu, pediu desculpa. Isso tem toda a história. No lugar de escrever o calcio di Papa, vem toda essa história que o Papa pediu desculpa. Não está mais falado que o calcio era pela representação. Mas os judeus foram maltratados em Roma, nunca foram mortos, foram maltratados. Eles tinham que pagar as festas, tinham que assistir às prédicas, tinha a casa dos catecúmenos, onde tinha que ser catequizados muitas crianças judias. As crianças judias foram violadas. O último caso que a gente tem um filme agora, Edgardo Mortara, O sequestro do Papa. o sequestro do Papa. Isso eu sei em particular porque foi em Bolonha e quem fez o levantamento foi uma pessoa conhecida minha quando era criança e foi publicado o livro. E do sequestro, mas não foi o único menino que foi o caso de Mortara. Tinha também um filho de um sapateiro que foi levar um sapato e não sumiu. Esse caso de sequestro na casa dos catecúmenos, que eram forçados a se converter, isso foi uma coisa continuada, infelizmente. Mas não vou me deter sobre minha casa Mortara, minha casa dos catecúmenos, que os judeus tinham que sustentar para catequizar os judeus que não se catequizavam, mas para catequizar as crianças judias que tinham que se converter ao catolicismo. A casa dos catecúmenos tinha várias casas em Roma, em Bolonha, em vários lugares da Itália, da casa dos catecúmenos, onde quando conseguia cuidar uma criança judia, não saía mais. O caso Mortara saiu, depois
foi pegado, que era pequenininho, quando saiu como padre, o padre Pio IX, o Papa Pio IX, que acabou perdendo. Deixa eu ir lá. E agora nós estamos na Itália, num tempo que na própria Itália tem divisões internas. E nós vemos aqui, em Itália, em 1848, nós vemos que aqui tem o sul, o reino das duas Sicílias, antes era cortado aqui. Aqui foram os espanhóis que entraram em 1492, quando os judeus foram caçados da Espanha, foram caçados também desse território da Espanha. E aqui entraram depois os bourbons franceses. E aqui nós achamos restos de sinagogas e das catacumbas, por achar assim, das catacumbas judaicas anteriores e sinagogas. E aqui nós temos histórias de muitos judeus que foram se converteram para não perder a terra, nesse sentido de novo, e conservaram por um tempo como pagãos. Nós temos reportes. E a Nussi se chama agora. Mas conservaram, mas muitos foram embora. E muitos que estavam aqui subiram para o norte. Tanto que tem uma história familiar de um judeu de Pavia que subiu e foi parar na Rússia, que ligada com a Ucrânia. Foi parar na Ucrânia. Ele é italiano, a gente foi construir a história. Essa história foi infiltrada por uma careta historiadora quando estava sendo queimada uma das bibliotecas na Alemanha. A Alemanha começou o antissemitismo, queimando todos os livros, queimando todas as culturas, porque queria fundar uma nova religião, a religião nazista, onde o nazismo era sagrado. Bom, quando queimavam todas essas bibliotecas, uma historiadora localizou um livro que ia ser queimado, que foi tirado de uma biblioteca queimada, da história de alguns judeus que saíram do sul da Itália e chegaram até o norte. Então, muitos que chegaram, não chegaram só do outro lado do mar, mas chegaram também através da Itália, para a Alemanha, para outros lugares, onde depois se formaram outras colônias, ficaram as ashkenazitas. Enquanto aqueles que ficaram na Itália, os judeus italianos, muitos conservaram até hoje as rezas originais, que têm ritos diferentes, seja na Itália, seja na Alemanha, ou seja na Espanha também. Tem ritos originais que eles escolheram. O rito de Roma. O rito de Roma é ligeiramente diferente dos ritos do outro lugar, que tiveram várias variantes dependendo do lugar. E aí, os judeus continuaram como banqueiros em muitos lugares, mas aqui, essa parte da Itália acabou sendo invadida pela Espanha, pela França, essa parte. Então, essa parte da Itália não tinha mais judeus, só que sobrou judeus e muitos foram convertidos. Aliás, agora teve um movimento que queriam, como que no Nordeste, muitos judeus que não são mais judeus, estão levantando as próprias origens, e vê que originariamente eram judeus, isso está acontecendo também no sul da Itália. Aqui tinha o Estado Pontifício, e que é o Grande Ducato de Toscana, Emília-Romanha e vários ducados. E os vários ducados, isso é o tratamento dos judeus em cada lugar era diferente. E por isso, os judeus italianos, muitas vezes, quando eram mandados embora de um estado, entravam no outro, depois voltavam no mesmo lugar. Então, os judeus italianos falavam italiano e não se misturavam. Por isso que os judeus italianos, muitos judeus, não saíram da Itália, porque ligavam com o Estado Pontifício e ia para o Grande Ducato de Toscana. O Grande Ducato de Toscana, o Papa nunca conseguiu entrar. E lá no Grande Ducato de Toscana tinha uma cidade chamada Livorno. Livorno tinha uma grandíssima comunidade judaica, que não tem escrito Livorno, mas ele fazia comércios com todos os devedores, com todo o mar Adriático. Era muito querido do Grande Ducado de Toscana. E na Toscana, os judeus sempre vieram ver. Isso, em Firenze, tem a mais linda sinagoga da Itália. Hoje, mas foi construída
vendo que são aqui onde eu chego. Livorno nasceu Amedeo Modigliani, Livorno, o judeu. pintor. Enquanto era vivo, não ganhava nada, e depois que morreu, as obras deles estão ganhando aqui em Livorno. Livorno teve a influência de judeus da Espanha, tinha influência de judeus de todo o Mediterrâneo, e Livorno era uma comunidade livre, porque ele nunca foi sob o Estado Pontifício. No Estado Pontifício, a vida dos judeus ficou pior e melhor, dependendo do Papa que estava mandando. Mas normalmente ele sempre tinha impostos muito pesados para pagar e não tinha direito à herança. Então, os judeus por um tempo foram fechados em gueto. O primeiro gueto que nasceu na Itália foi em Veneza, em 1505. 1500 e pouco. Uma coisa que eu esqueci de falar. Que os judeus, em vários períodos, tinham que usar um marchio para ser judeus, considerado o tecido amarelo. E em Bolonha, na cidade onde eu morava, Qual era o símbolo? Não era uma estrela da vida? não era ainda uma estrela de vida. Era o quê? Um pedaço de pano amarelo e as mulheres que usavam o véu amarelo. O véu amarelo era aquele que usavam as prostitutas. As prostitutas, as mulheres judias tinham que usar o véu amarelo, que era o mesmo véu. Tá, e as mulheres judias tinham que usar o véu amarelo. Ai, que Em que época? Isso eles já. Como? terrível. Em que época? Em que época? Em várias épocas. Aqui, em várias épocas. Porque o véu amarelo e esse marco amarelo não foram eles que inovaram. Porque quando teve a expansão do Islã, também queria segregar quem não era do Islã. E também tinha que levar o marco. Isso foi no ano 600 depois de Cristo. E quem não fazia parte do Islã tinha que pagar impostos pesados e tinha que usar um marco que os diferenciava dos outros. Um pedaço de pano amarelo. Em Bolonha não era um pano amarelo, mas era um chapéu vermelho. E em Bolonha, que é a cidade onde eu morava, tem ainda um hotel que se chama Il Cappello, que era aquele onde morava quem estava de passagem pela cidade de Bolonha, judeus, que tinha que morar só naquele hotel Il Cappello. Está até lá hoje. Acho que está modernizada, mas não vai estar ainda lá, o lugar ainda é o mesmo. Tinha que se diferenciar das outras pessoas. Os que eram judeus tinham que se Em diferenciar. Roma eu já tive a oportunidade de visitar os guetos. Como? Em Roma eu já tive a oportunidade de visitar os guetos. Mas as catacumbas não. Dá para visitar. O Coliseu, eu fui em alguns lugares, mas Não é muito simpático. eu Porque preciso morar fiquei na eu catacumba, preciso fiquei- morar em Roma para explorar, E para tem que poder verificar quando que está aberto. Porque eu fui conhecer em essa parte da 82. história. Eu fui visitei esse catacumba que se anda no não é tão momento seguro. você se acha. Eu estive lá em 1982. Mas é com guias, não é? É, com guias, você não vai Só de sozinho pelas sozinha. catacumbas. E a Deus judaica me está livre. fechada. Se você se esconde lá, Eu nem sei se eu aguento. não, você anda assim, de uma hora para outra você vê um esqueleto lá. Ai, nossa. Não, os esqueletos estão tudo à vista. Não, isso sozinho, não, pelo amor de Deus. É perto de. Você esteve nas Eu catacumbas? tive em 1982. Nas catacumbas também? Sim, eu entrei com o guia nas catacumbas judaicas e o cara se perdeu que eu posso conseguir até hoje. Então, foi show. É uma A beleza, luz então. dele acabou, aí ele estava acabando, ele falou para desligar a minha, demos a volta e mudou para a catacumba cristã. Tinha a diferença que as catacumbas judaicas eram todas viradas em direção a Jerusalém, as cristãs não. Aí ele me pediu para ler alguma coisa em hebraico. Eu tentei ler em hebraico, só que a luz dele estava ficando fraca, então eu tinha apagado a minha. E eu, com a minha claustrofobia, que você sabe que eu tenho de pequena, comecei a passar mal. Mas tudo bem, só no final. Eu pensei que você não ia nem ficar sabendo, já ia ficar nas catacumbas judaicas, não tinha como avisar. Então, Então, porque eu tinha visitado. não, é pesado, Tem mas nada. corredor pequeno, de vez em quando tem um buraco maior, você vai um esqueleto aqui, outro esqueleto lá. Você anda. Você pega guia, você pega guia. hora de mas- sair. é. Às vezes tem um símbolo judaico. Sim, mas não é um passeio assim. Mas tem uma manutenção, você pega com guia. As cristãs têm ainda.
Então, vou chegar rapidamente ao fim, porque já são quase 8 horas. Então, a Itália era toda dividida. Aqui, nunca entrou o Papa, mas em Bolonha, Emília-Romanha, o Papa entrou e saiu. Cada vez que entrava o Papa, os judeus eram perseguidos, e cada vez que o Papa saía, os judeus ganhavam a liberdade. Isso aqui. Aí, Emília-Romanha. Aqui nasceu a primeira universidade de direito do mundo e tinha a cátedra de hebraico. A cátedra de hebraico era sustentada com professores, teve também as impressoras, estamparias de hebraico. E deu muito certo, até que o Papa expulsou os judeus definitivamente, mas não foi definitivo. Aqui a data está de 1477 até 1541, tinha tipografias judaicas em Bolonha, e tinha cátedra de hebraico, e tinha estudos judaicos. Em todas as pequenas comunidades sempre tinha escolas judaicas. E tinha também no sul escolas talmúdicas. E tem o nome de rabino que até hoje se estudam pelos estudos que eles fizeram. E depois, em 26 de fevereiro de 1569, o Papa Pio V mandou embora os judeus e mandou eles pagar a casa dos catecúmenos em Bolonha. E tinha que ter multas por ter ficado no terreno que não era deles, porque o terreno ficou da igreja. E aqui vou mostrar. Gil, pega aquela coisa que você fez de Bolonha. Suzana, você. Tá ok? Estou filmando. Tudo bem. Tá ok, não? Porta-cadeira. Próximo. Porta-galera. Está junto. Na pasta, Museu Judaico. Museu Judaico. Sim. Também. Fotos memorial. É isso, né, mãe? Não é isso. Não. Imagem da apresentação, diálogo. A primeira pasta. Esta? Sim, coloquei tudo numa pasta junto, tá aí. Porta-cadeira. Aqui. Pronto. Porta-cadeira. Essa porta, o sinal do Papa, a chave do papato, o chapéu do Papa, que ele passava por essa porta e dominou a região. Antigamente aqui tinha porta, era uma cidade medieval. Então, sobrou a porta. Os muros que estavam envolvendo a cidade foram derrubados porque a cidade cresceu e não é medieval. Aqui passava um rio, e essa porta era uma porta levadiça que servia de ponte. E essa ponte pela qual passou o Papa, e através dessa porta ele chegou em Bolonha, e Pio V mandou embora os judeus de Bolonha, passando por aqui. Mas os judeus, isso foi em 1569, mas em 1586 os judeus foram chamados de volta pelo Papa Sisto V, com pleno direito, e não precisava mais usar o chapéu nem vermelho, nem amarelo, nem diferencial. Em Bolonha era chapéu. Em outra cidade era assim. E em 1500, depois de 1593, Papa Clemente VIII foi mais sério, mandou embora os judeus de Bolonha e falou definitivamente, foi tão sério que os judeus foram embora com os mortos dele. Com os mortos. E sepultaram eles em Cento, numa outra cidade que tem um gueto não longe de Bolonha, mas tem um gueto judaico que continuou. E por isso que os judeus eram mandados embora de um lugar e iam para outro, mas sempre na Itália. Mas quando veio esse Papa Clemente, que Clemente não tinha nada, mandou embora definitivamente os judeus. E foi a partir do ano 1506 que Bolonha fez parte do Estado Pontifício. Foi porque até 1506 Bolonha não foi tão maltratada pelos papas judeus. Mas os papas erano pontifício, erano brigas locais. Na Toscana, o Papa nunca colocou em pé, por isso que tiveram comunidades que persistiram até hoje. Em 1796, depois da Revolução Francesa, as tropas napoleônicas invadiram Emília, a cidade mista Bolonha, e deram a liberdade religiosa para todo mundo. Mas durou pouco, porque depois de 1500
de 1796, em 1815, teve o Congresso de Viena, a história fez uns passos atrás. Mas também isso durou pouco. Porque em seguida nós temos variações locais. Tive a ideia napoleônica interferiu a Europa toda, igualdade em todo o mundo, igualdade religiosa, não igualdade, mas igualdade religiosa, mas em Bolonha tinha um restício, tinha continuado a casa dos catecúmenos, que sempre atraía crianças judeus. E foi no ano de 1858 que teve o caso Mortara, do sequestro da criança. Por culpa desse caso Mortara, foi que quando o Papa de Roma se sentiu ameaçado de perder a capital, e sempre os franceses ajudavam o Papa a manter, porque Napoleão I foi coroado pelo Papa, e como relacionamento de gratidão pelo Papa, de Deus, Napoleão, e a França tinha assumido o dever de defender o Papa, mas depois que teve em 1818 o caso Mortara, que foi parar na França, e na França nasceu a partir desse caso, você quer falar, Aliança Israelita Universal, nasceu depois do caso Mortara, porque o caso Mortara teve reflexos na Europa toda. Napoleão III não foi mais defender o Papa. Não foi mais defender o Papa. E aí, nós temos, em seguida, a unificação da Itália. E isso foi entre 1859. Bolonha se rebela contra o Estado Pontifício, contra o Papa, se livrou do Papa. Porque Bolonha... uma coisa interessante que não marquei aqui. O Palazzo Guelfi di Bellini. Volta. Não, isso Na não pausa. mostrei para ele. Mostra o Palazzo. Sim. Palazzo. Palazzo. Não, volte. Palazzo. O de cima. Esse. Palazzo. Olha, aqui Aí, uma coisa isso é muito fantástico. interessante. Se dá para ampliar mais, amplia. Olha, uma coisa muito interessante. Bolonha era dividida entre aqueles que queriam o Papa e aqueles que não queriam o Papa. Então, os que queriam o Papa demonstravam na própria construção. E aqueles que não queriam o Papa tinham os membros, o acabamento da casa, assim, com a ponta para baixo, e se chamavam ghibellini. Os ghibellinos, esses aqui, não queriam o Papa, queriam expulsar. Depois, quando o Papa voltou, colocou a imagem dele aqui e colocou outro tipo de mértos, que não é assim, esses são os guelfos. Então, nós temos uma sequência de gente que não queria o Papa e a gente queria o Papa. E nós vemos nas várias construções da Mas isso cidade... aí, toda a população bolonhesa, ou somente os judeus, ou somente os cristãos? Queriam ou não queriam? Estavam divididos. Não, os judeus estavam com aqueles que não queriam. Ah, tá claro. Dante também... Diante de tantas bulas. Dante também, que não queria o Papa em Florença, ele foi expulso de Florença porque era ghibellino, era guelfo bianco contra o Papa, e o próprio Dante, o poeta Dante Alighieri, foi expulso porque não apoiava o Papa. E é chamado de ghibellino, mas era guelfo, também aquele que apoiava o Papa se dividiu. Mas isso era contra o Papa, esse contra o Papa com as pontas. Esse é a favor do Papa. E em várias construções de Bolonha, nos palácios antigos, nós vemos essa diferença. E tem outro palácio, para se revelar, outro... Bocchi. O Bocchi, Palácio Bocchi. Tem dois fotos. Esse palácio, que não era de judeus, colocou na própria frente, falava em hebraico. Tem um hebraico diferente. Da região de Bolonha, se usava esse hebraico chamado germânico. Essa família se rebelava contra o Papa e colocou na própria porta de ingresso a própria rebelião contra o Papa. Estava na porta, não era de judeus, não. Aqui deve ser em latim, mas era de hebraico. Eram não judeus que estavam
O Ariela, em Bolonha tinha a primeira universidade da Itália, por isso era uma cidade muito Mais uma. forte. Palazzo Bocchi. Agora, Mais outra. Palazzo Bocchi. Olha lá, E tudo agora, escrito em hebraico. Né? em 1870, Roma, o Papa franqueou Roma e se fechou em Castel Gandolfo. Eu não vou falar a história do Papa, porque depois ele saiu. Não vou falar mais nada. Só falar que depois que a Itália se unificou, as sinagogas não eram só casinha que nem no gueto de Roma, mas ficou... eu vou contar a história que você queria que eu construísse. Contar. Aquela do hospital. Aquela do hospital. Como é que é? Aquela Isola Tiberina. Isola Tiberina, eu não lembro de ter colocado na pasta. Não colocou uma tá aqui. Então, ele tá... Não, você me pediu. Vai do mapa aqui, como é? Vai por hora que senão agora. Isola. Tenho Isola. Deve ser esse. Essa é Isola. Mas isso vem depois. Isola Tiberina. Eu não vou adiantar isso porque ela me pediu. Então, esta é uma ilha, está dentro do Rio Tibre. É uma ilha. Um tempo, um judeu pobre morreu na rua e outros judeus que tinham mais meio se uniram todos para fazer um hospital para os judeus pobres, para fazer um hospital judaico. O hospital judaico está aqui. Logo depois viram que a terra era boa para fazer um hospital, fizeram um hospital e Fate Bene Fratelli. Esse é maior. Hospital Fate Bene Fratelli. Quando, no 16 de outubro, Faça o bem ao Isso é em seu Roma. irmão, né? como? Fate bene fratelli, faça o bem ao seu irmão. Será que é isso? Fate Bene Fratelli, façam o bem. Irmãos, façam o bem. Isso aí é no meio de Roma. No meio de Roma. Esse é um hospital no meio de Roma. E Nossa, eu nunca... nesse hospital, isso é muito depois, isso ia concluir com isso. Nesse hospital de Fate Bene Fratelli, foi feito depois, tinha um hospital judaico aí. O hospital judaico, quando Hitler entrou em Roma, Hitler não entrou em Roma, as tropas de Hitler, 16 de outubro de 1943, entraram em Roma e queriam pegar todos os judeus para mandar em campo de concentração. Antes tinha sido feito um pacto. E Hitler tinha aprovado que se os judeus tivessem colhido 50 quilos de ouro para dar para os nazistas, Hitler não teria deixado Roma livre. Os judeus não tinham 50 quilos de ouro para pagar, não tinham, mas a cidade inteira de Roma se uniu para se livrar de Hitler. Hitler recebeu 50 quilos de ouro, mas do mesmo jeito, no dia 16 de outubro de 1943, invadiu Roma. O primeiro lugar onde queria pegar todos os judeus, o primeiro lugar onde ele teria ido é nesta ilha que tinha um hospital todo dos judeus. Então, se todos os judeus, ele tinha certeza de pegar muita gente. Mas quem era diretor do hospital Fate Bene Fratelli ouviu que estava entrando em Roma, soube, não sei como, que estava entrando em Roma as tropas de Hitler, as tropas da Gestapo. Então, ele foi diretamente no hospital judaico falando: vem todos no nosso hospital, vai chegar as tropas de Hitler. Aí todos os judeus que estavam no hospital menor, Fate Bene Fratelli, foram todos levados para o último andar no último andar do Fate Bene Fratelli, foram todos fechados lá, mas foram todos juntados para ficar lá doentes. E na frente da porta da última escada, estava escrito Síndrome K. Bom, aí chegaram as tropas de Hitler, foram no hospital judaico, não acharam ninguém. Não acharam ninguém. Então falaram: bom, fugiram, foram para outro hospital, foram para o hospital cristão. Aí andaram para o hospital cristão, primeiro andar, segundo andar, tudo. E não acharam nenhum judeu, mas falaram: tem um andar lá em cima, a gente sobe. Não sobe e vê Síndrome K. Aí desce e pergunta: o que é Síndrome K? Aí o diretor do hospital: olha, é uma síndrome do qual ninguém saiu vivo. Se o senhor entrar lá, a gente fecha a porta, sai pela saída dos mortos, porque lá está tudo infectado, a gente não tem coragem. Um corajosíssimo soldado de Hitler foi embora. Todos os judeus ficaram assim. Salvos. Eu termino com isso, porque senão não acaba. Ai, que bravo.
Agora fala onde você nasceu, como você chegou aqui, bem rapidinho. Bebe água. O que você faz aqui no Brasil? Onde eu nasci. Mas antes poderia mostrar. Olha, então vamos em outras coisas. Se quiser, pode sentar. E a Quer gente sentar? cria uma Porque- conversa. Eu mostrar a sinagoga. Aqui fosse aqui no Pelourinho também do Palácio. Fazer de tinta, logo na sua frente. Tem vários. Onde está a sinagoga? Sinagoga de Roma, de Torino. Roma, Torino. Torino foi a primeira capital da Itália. A primeira capital Ah, da que Itália linda. foi Torino. E de Torino, o rei Carlo Alberto, teu pai. O rei Carlo Alberto deu liberdade religiosa para todos os judeus e valdeses quando reinava ele. E foi dada a liberdade. Essa é a sinagoga atual. Bom, agora a sinagoga de Torino é essa. Mas tem outra sinagoga. Abbiamo letto in italiana? Sinagoga italiana. Sinagoga. De repente mole. Ali em cima, aí, mole. O primeiro lugar onde foi dada a liberdade religiosa foi em Torino, por rei Carlo Alberto. Depois se chamava Carlo Alberto, né? Entendi o que você falou. É a Carlos Alberto, o pai dela, sim? Sim, porque era Carlo. E depois toda a minha família teve Vitória como segundo nome. Porque foi o primeiro que deu liberdade religiosa para os judeus e valdeses. Você sabe quem eram os valdeses? Os primeiros protestantes da Idade Média, antes de O rei Carlos também o rei Carlo Alberto deu liberdade religiosa a todos os não católicos. Em Torino tinha judeus e valdeses. Valdeses é uma seita cristã. Não sei se Que foram para o Uruguai, parte colônia valdense, que foram os protestantes que lutaram com os católicos, descendentes eram protestantes, os valdeses, muito antes do que Lutero, muito antes. Valdeses. E tinha um grande grupo de valdeses. No Uruguai tem descendentes. Sim, tem. Mas tem valdeses no mundo todo. São uns protestantes. Sim. O rei Carlo Alberto, quando foi o rei da Itália, já estava se unificando a Itália, deu liberdade religiosa para toda a parte do reino que ele reinava. Porque não era ainda unificada, vocês viram que a Itália era dividida. Então, o rei Carlo Alberto deu liberdade religiosas nos territórios do reino dele, que era a parte superior da Itália. E os judeus ficaram tão felizes, que queriam construir uma sinagoga que é a mais alta construção da Itália. Somente que quando chegavam nas alturas, eles não tinham mais dinheiro. E agora, essa não é sinagoga, é um museu da resistência italiana. Mas não ficou igreja. Ficou um museu da resistência. Essa ia ser a primeira sinagoga. A sinagoga atual é aquela que vocês viram antes. Essa é uma símbolo da alegria, da aceitação geral dos judeus da Itália, com essa que ia ser uma sinagoga. Depois surgiram muitas sinagogas. Aqui tem também a sinagoga de Trieste. Essa ia ser a mais alta da Itália. A de Trieste, que tem uma história à parte. Então, Ariela, você fala aqui, você nasceu na Itália, mas não tinha cidadania italiana. Os judeus. Isso sou eu. Essa é a sinagoga de Trieste. Por quê? Essa sinagoga de Trieste, que era a maior da Itália. E por que Trieste era a sinagoga maior da Itália? Primeiro que quando foi feita a sinagoga não era Itália, era Áustria. E a liberdade religiosa foi dada para Maria Teresa de Áustria ainda antes do rei Carlo Alberto. Então, Trieste... na região de Trieste, que era Porto, eles, o Império, tinha muito interesse em acolher os judeus porque precisava do comércio. Exatamente. Então, Trieste, que era a única saída para o mar na Áustria, que era o Império Austro-Húngaro. Quando os pais dela nasceram, quando meu pai nasceu e minha mãe também, Trieste não era Itália, era Império Austro-Húngaro. Na minha casa se falava alemão.
Império Austro-Húngaro. No Império Austro-Húngaro, e Maria Teresa da Áustria deu liberdade religiosa para os judeus. E fizeram de Trieste um grandíssimo centro comercial. Grandíssimo, a única saída para o mar da Áustria. Então, com esse grande construção, tinha a maior sinagoga da Itália, porque havia muitos judeus. Essa é uma sinagoga que foi feita antes da guerra e Em 1912 foi inaugurada essa sinagoga. Aí, nossa historiadora. foi inaugurada. Depois, se a gente vai falar de várias sinagogas italianas, não se acaba hoje, se acaba amanhã. Não, tudo bem. Amanhã. Não se acaba nunca. Gente, acho Não, que- uma coisa importante de se falar é que essa coisa dos judeus que não tinham cidadania italiana. Como era que você nascia e não fazia parte do Estado. Bom, quando veio o fascismo fez um grande presente para a minha família, né? Além de ser perseguidos, chegou o fascismo tirou a cidadania italiana para os judeus. Então, os meus pais, que eram austríacos, ficaram automaticamente... Meus pais que ensinavam em escolas austríacas em alemão, então, uma hora para outra, ficaram professores, todo mundo de italiano, porque ficaram italianos. Depois, quando em 1922 veio o fascismo, os judeus não eram mais cidadãos italianos. Então, não, foi depois, porque meu irmão é italiano ainda. Mas quando eu... Como? Depois de 38. Entendi. Foi a partir de 38. Sim, que tirava a que cidadania tirou o direito de italianos. Então, quando eu nasci, eu não podia ter nascido, porque eu era judia. Então, na minha certidão de nascimento não está escrito italiano, está escrito razza hebraica. Então, eu não era italiana. Isso que me deu consequências posteriores. O importante é que você é italiana. Brasileira. Eu não era italiana, porque eu era só judia. Bom, foi até quando eu casei na Itália, mas no consulado, na representante consular de Florença, não sabia se eu era judeu ou se eu era italiana, porque ainda não estavam muito claras as leis. Então, meu marido continuou solteiro e eu vim aqui casada. Então, eu era casada com ele na Itália, mas ele continuou solteiro porque eu era confusa. Então, eu fiquei casada legalmente com meu marido só quando ele morreu, que foi registrado no primeiro cartório de São Paulo, onde reconheceram meu casamento na Itália, porque já tinha saído a lei, não sei qual lei, na qual eu realmente era italiana. Mas até que eu estava morando com meu marido, até que ele era meu marido, eu não era mulher. Eu era mulher dele na Itália, mas no Brasil não. Não, isso é uma questão burocrática. Solteirona. Não, eu era casada com ele, mas ele era solteiro. Ah, ele que era solteiro, né? Ele era solteiro. Então, eu fui num despachante aqui. Nós resolvemos já. A senhora vai no Mato Grosso, já tem muita gente que não tem esse certidão de nascimento, a gente registra a senhora como Chica da Silva, a senhora casa numa cidadezinha do Mato Grosso, não sei onde, como Chica da Silva, e está tudo resolvido. Eu falei, mas eu não sou Chica da Silva. Ah, mas você era casada com ele. Mas ele era solteiro. Ele era solteiro. Você qualquer coisa era casada com ele. Ele era solteiro. Tá bom, gente. Ah, muito obrigada. Então, chega. Obrigado. Quem tem perguntas? Perguntas? Você falou que na Itália não assassinaram judeus. Em geral ou só em que época? Em geral, teve umas Foram frases, maltratadas. esqueci o nome deles, que quando foi inventado o assassinato de... Aí começou tudo novo. Porque os judeus foram assassinados os judeus foram acusados de várias coisas. Os judeus tomavam banho e outras pessoas não tomavam. E quando veio a peste negra, os judeus foram acusados de envenenar os poços de água. Não só na Itália. E depois foi inventado também o homicídio ritual.
E por causa do homicídio ritual, tiveram os frades fanáticos que, por consequência do processo, acabaram acusando os judeus foram queimados em Roma. Não foram muitos, foram poucos, foram queimados alguns judeus mesmo. Mas não foi matança em geral. Como em outros países. Não foi matança como em outros países. Aconteceu que alguns judeus compraram um roubo culpado de ter feito assassinato ritual ou coisas parecidas. Isso foi. A igreja de São Existia uma bula papal que não ia matar os judeus. Sim, depois de Os que judeus deveriam ficar vivos para provar de que era o povo descido. Mas existia uma tinha que viver, isso eles tinham que estar vivos, eles podiam sofrer, etc., mas não podiam matar judeus. Existia uma bula que falava isso. Tinha, mas quando foi criado o assassinato em Trento, do San Simonino, no San Simonino foi criada a história do assassinato ritual, que os judeus faziam matzot com sangue de criança. Pensasmos, matzot. Então, isso foi feito também em Torino, em Trento, não em Torino, em Trento foi feito o processo do assassinato ritual do San Simonino. Mas depois, e aí foi na Sexta-feira Santa, que desencadeava uma procissão que acabava matando todos os judeus que foram encontrados. No Brasil, tinha até Malhação dos judeus. fazia A malhação dos judeus. a do Júlio. Sim, mas lá matava mesmo os judeus, mesmo em Trento. É por isso que os judeus, Historicamente, no Brasil, provavelmente também. é por isso que Trento teve o Herem. Isso é o afastamento de Trento. Depois de muitos anos, já no século passado, foi feita uma pesquisa sobre o menino, o San Simonino, que estava guardado na igreja de San Simonino, e não correspondia a idade do menino com a história do menino. E aí a igreja tirou o San Simonino não é mais Santos, a igreja do San Simonino é hoje um depósito, e os judeus voltaram para Trento e tiraram o Herem. Se a gente vai pontualmente em tantas cidades italianas, tem muitos episódios. Em Trento, uma coisa já muito depois da Segunda Guerra, que foi tirada a Herem de Trento. Isso foi em Trento. Bom, mas se a gente continuar... Ariela, eu tinha uma pergunta para te fazer. Quem era o Mufti de Jerusalém? O Mufti de Jerusalém. Não era italiano. Não, é Sunita. Não era italiano. Então, o que aconteceu? Durante a Segunda Guerra Mundial, quando Hitler queria dominar a Europa, e Mussolini queria também ter colônias, em Jerusalém tinha um representante muçulmano, o Mufti, o líder muçulmano, aquele que hoje depois o Ayatollah Khomeini, depois agora Khomeini, era o líder. E ele está, se vocês procuram na internet, ele estava dialogando com Hitler para massacrar os judeus, o Mufti de Jerusalém. E introduziu no Oriente câmaras de gás, caminhões com escapamento dirigido ao interior, onde os judeus eram levados, colhidos, e morriam sufocados pelo gás emitido pelo escapamento e iam ser mortos também na terra muçulmana, onde tinha que ser. E tem uma descrição pavorosa, que eu li, esqueci em que livro eu li, que um desses caminhões não chegou até o destino onde descarregavam todos esses cadáveres no lixo, mas capotou antes. Então, capotou antes e os judeus caíram que não estavam completamente mortos, estavam vivos, e alguém começava a se mexer no barro, e onde estava. Aí chegou um nazista e falou, vamos liquidar logo, e metralharam todos e acabaram de matar. Isso foi o Mufti de Jerusalém, aquele que foi sucedido pelo
Depois veio o Sharia Zapavleve, mas a Revolução Islâmica depois o Sharia Zapavleve, e o sucessor do Mufti de Jerusalém foi Ayatollah Khomeini, que tinha as mesmas ideias. E agora nós temos o Khamenei, que do mesmo jeito quer acabar com todos os judeus. Essa história que desde quando caiu o Império Otomano de Teherã, surgiu a vontade de reconquistar o Império Otomano, está aí até hoje. E nós estamos vendo que eles não querem uma luta de liberdade, querem matar os judeus, o grande diabo, os judeus. Em seguida, os Estados Unidos, o outro diabo. E por isso que os Estados Unidos agora estão todos em volta, porque disso se desencadeia uma guerra mundial. Ela me fez, Por isso que eles querem votar no Trump, porque ele vai fazer frente contra isso. Sim, querem votar no Trump, mas a Kamala. A Kamala está ganhando votos. E ela Ela é é casada com esquerda. judeus, mas Ela é de não esquerda. O Barack Diz que ela é de Obama esquerda. também Tudo bem. tinha um irmão Desculpe, que se mas converteu ao judaísmo. essa parte não concordo de jeito algum, desculpe. Que o Trump como anjo protetor dos judeus e o Biden está fazendo mais por Israel e pelos judeus. mas a Kamala não está na nível. A Câmara é casada com um judeu, ela vai Não, certamente. Ela... não, é que nem o Barack Obama, ele também tinha alguém convertido ao judaísmo na família. Ela é ligada com o lado da esquerda. Israel pode se defender, mas ela tem outros interesses de esquerda. Tem a esquerda moderada, tem a esquerda extremista. Eu sei. Como a direita. Eu sei. Eu não põe tudo na mesma panela, por favor. Não, Barack Obama. E qual é o problema do Barack Obama? Nenhum problema. Não é. Israel tem o direito de se defender, mas é nos acordos, é uma linha, quer dizer, tem que pegar toda a bancada, toda uma ideologia, não dá para. Tudo bem. Alguém mais uma pergunta lá? Marília? Aqui. Eu queria entender, assim, do ponto de vista histórico mesmo, para compreender toda esse movimento de guerra em Israel, contra Israel. Aonde nasce esse ódio pelo povo judeu a ponto de querer exterminá-lo da face da terra? Não é o Hitler. O começo não está com Hitler. Claro que não. Mas qual é a origem? Onde começa esse ódio? É incômodo ter judeus que querem uma lei que não se ajoelha na frente do imperador, que não aceita. Olha, na antiguidade o rei era dono de tudo, o rei era Deus. É a própria identidade judaica resistente? A causa? A identidade judaica. Então tá bom, eu queria essa resposta. Identidade judaica. Então não tem um marco histórico. É porque... A Marília fala. No ano 300 e pouco depois de Cristo, a igreja estava se estruturando, mas não tinha a história nem da vida de Jesus, e eles precisavam de alguma coisa para se basear. Encomendaram para o Eusébio, o bispo de Cesareia, a história de Jesus, e esse bispo se propôs a escrever. Isso foi no 300, já tinha passado muito tempo. E em algum determinado momento, o bispo resolveu agradar o pessoal que tinha encomendado esse serviço e colocou que os judeus mataram Cristo. Historicamente, isso não é verdade, é desmentido, inclusive no Evangelho de Lucas. A fonte do que eu estou falando é o padre Humberto Couto. Então, Eu conheci ele era muito amigo, mas isso está num livro dele. E eu falei, como é que ninguém sabe essa tua pergunta? Mas da onde vem? Por que tem tanta raiva dos judeus? É esse texto desse Eusébio que afirma que os judeus mataram isso. E Jesus Cristo. Para Humberto dá outras fontes que desmentem
essa calúnia que seu Eusébio resolveu agradar quem o contratou. Eusébio de Cesareia, que é Israel. É Cesárea. Cesárea Que é é Israel. Israel. É Cesárea. Enfim, Ele era bispo lá em Israel. Bispo lá. Cesareia de Filipe Mas ou não é- Cesareia Marítima? mas ano 300, minha filha, já tinha tido o imperador Adriano que já dispensou os judeus, quer dizer, Com relação ao povo cristão, que evoluiu, graças a Deus, todo esse antissemitismo, ainda pode haver algum resquício, mas há uma superação maior. Mas a minha pergunta é mais direcionada ao Irã. Porque esse ódio, o cristão, às vezes ele doa aí, vamos, até mesmo pelo teatro, né, da paixão, da morte de Cristo, acabou gerando um inconsciente coletivo ali, né, de antissemitismo. Aí eu não posso Agora, a minha procurar. pergunta mais diretamente é em relação a como nasceu o ódio do Irã, do povo. não vou responder direto, mas Santa Maria. Irmã Cristiana, só em Santa Maria. Aí é uma pós-doutorado, é sobre o Islã. Não tem a ver com a Igreja Católica. É o Islã. Então, o Islã, se ele chegou na Índia, ele destruiu as idolatrias e construiu uma mesquita. Onde tem as igrejas, ele destrói as igrejas e constrói uma mesquita. É o domínio do Islã. Então, o judeu, ele é respeitado no Islã se ele se converte ao Islã. Se for aqui na mesquita principal, ou for em Santiago, Até o cristão. onde for, há para os muçulmanos, né? Tem os lugares especiais para os judeus, se eles são convertidos. Então, aqui tem uma coisa, os judeus não são o judaísmo que continua, que é farisaico, é mishnaico, né? Porque não vou falar das 12 tribos que se perderam 10, depois no segundo tempo que a Judéia, né? Os judeus, você vê no livro de Esther, Mordecai, é o judeu da tribo de Benjamim, é o primeiro a ser chamado de judeu porque veio da Judéia. E não são das 12 tribos, 10 perderam. Judeus são os monoteístas que vivem naquele lugar. O Islã se desenvolveu o quê? Quinto século, sexto século da Era Comum. Então, só que o Islã, ele domina, ele é prosélita. Então, os judeus são uma pedra no sapato. Então, mesmo se são o povo do livro, enquanto que os cristãos nos países muçulmanos é bem complicado. Se for para Betlehem, tem a igreja, mas vai ver como os cristãos são tratados. A maioria são muçulmanos hoje. Mas tem alguns pequenos centros, mas é bem complicado. Então, sim, tem todo o levante contra os judeus, o povo do livro. Aí, se eu pegar, não é o ódio antigo que vem da igreja do cristianismo, o povo deicida, mas tem outras, porque aí tem que pegar todo o desenvolvimento do Islã. Eles forjam a história. Se eu pegar no Pentateuco, verifica, a Septuaginta, a primeira Septuaginta, segundo século antes era comum, certo? Então, o Islã o que já era comum, são uns 600, então são uns 8 séculos depois. Então, eles trocam a história de Isaac e de Ismael. Eles remontam a história, porque eles têm a verdade. Aí eles têm teocracias. Se você pegar quase todos, Marrocos não, e tem um outro que não é. Pega os países árabes, muçulmanos. Então, tem lá no começo da Constituição que nenhum artigo constitucional pode se opor à Sharia. Ótimo, temos teocracias civis. Então, aí tem um ódio, porque o povo judeu é aquela pedra no sapato, não é aquele lado, o lado cristão. Antes terminou com os judeus, depois vai contra o Ocidente como um todo. Quer dizer, Israel fica no meio. Mas tem toda uma retórica que a gente pega no discurso muçulmano judaico, mas aí deixa a Maria falar. Eu queria falar uma coisa, mas desculpa, sabia antes que na época de Hitler tinha programas de rádio no Iraque, em árabe, com propaganda do nazismo. A influência do nazismo no Oriente Médio foi muito maior do que a gente costuma imaginar. Isso eu devia ter falado antes. Agora, é curioso, Daniela, judeus que vivem no Irã não são perseguidos. A meia dúzia que vive lá. A meia A dúzia. Susana Schwartz controla. A meia dúzia que vive lá.
Não é porque não são perseguidos também, é do jeito. Eles são, ao contrário, eles são... Isso. Você perguntou qual é a raiz, assim como o cristianismo. Foi